Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Educação de Verdade. Eu me chamo Antônio Medino. No vídeo anterior, pessoal, mais precisamente no final, eu falei que o próximo vídeo seria sobre conceitos da verdadeira educação. E este vídeo tem esse propósito. Ou seja, de trazer para vocês que estão assistindo esse vídeo o verdadeiro significado de educação, o seu verdadeiro conceito, a sua essência, o seu objetivo. E também vou mostrar, através de livros aqui da Sagrada Escritura e livro da tradição da Santa Igreja, como devemos fazer isso. No sentido mais amplo, não numa questão muito prática e técnica. Isso leva muito tempo e o canal aqui não tem como fazer isso porque eu não tenho muito tempo para tal. Bem, dito isto, vamos dar início então ao vídeo. Mas antes é importante deixar bem claro o seguinte, que assistam a este vídeo com bastante atenção. Eu julgo que esse vídeo é um dos mais importantes aqui do canal. Tomem nota se vocês puderem. E se vocês assistirem até o final, se gostarem, compartilhem com mais pessoas, porque eu penso que esse vídeo pode ajudar muitas pessoas, inclusive levá-las a Cristo, pois o objetivo final da educação é conduzir os filhos até Cristo. Levá-los até Cristo. Vamos lá então. Eu vou partir primeiro das Sagradas Escrituras, porque aqui, mesmo que nessa passagem específica aqui eu não fale exatamente sobre o conceito de educação, mas tem algo que é bastante importante, e vocês vão perceber por quê. A leitura que eu vou ler aqui específica está no livro dos Provérbios, melhor dizendo, capítulo 22, versículo 6, que diz o seguinte, abre aspas, é provérbio, o homem segundo o caminho que tomou sendo mancebo, dele se não apartará ainda quando for velho, fecha aspas. O que isso quer dizer é o seguinte, basicamente, porque essa aqui é uma edição antiga da Bíblia, a linguagem é um pouco ainda, digamos, da época. Mas o que quer dizer é o seguinte, que se você educa seu filho, se você educa uma criança em certo caminho tortuoso, ele vai continuar nesse caminho tortuoso, mesmo na velhice. Porém, se você educá-lo na verdade, educá-lo nos princípios de nosso Senhor Jesus Cristo, ele também não vai se afastar, mesmo quando for velho. É basicamente isso. Não vou me aprofundar nisso, mas é basicamente isso. E para fundamentar essa questão, eu vou ler para vocês também aqui, na Suma contra os Gentios, de São Tomás de Aquino, que essa edição aqui da editora Eclésia, que está na página 60, é o capítulo 21, aliás, é o capítulo 11 da primeira parte, que trata do ser de Deus. E está na página 60, que diz o seguinte, abre aspas, ora, sabe-se que o costume, principalmente o que se radicou no homem desde a infância, adquire força de natureza. Daí acontecer que as verdades recebidas pelo espírito da infância, tão firmes ele as possui, como se de fato fossem naturalmente evidentes por si mesmas. Fecha aspas. Deu para compreender aqui? Ou seja, o que São Tomás de Aquino está, digamos assim, condensando aqui nessa frase, é o seguinte, se nós educarmos nossos filhos com os princípios cristãos, os princípios perenes das Sagradas Escrituras, da Sagrada Tradição da Igreja, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, isso vai
tomar nele força de natureza. Mesmo que não pareça, e que de fato não é, você tratar, vamos supor, de questões divinas, teológicas para seus filhos, mesmo na infância, não é natural isso, mas vai adquirir nele força de natureza. Vai se tornar como se fosse evidente. Por exemplo, se você fala de Cristo para o seu filho, que nem eu falo para o meu, é como se fosse naturalmente dentro dele aquilo crescesse. E ele fala de Cristo de forma natural, de forma simples. É como o nosso Senhor Jesus Cristo afirmou que nós não podemos afastar as crianças dele porque acreditam nele. As crianças, por natureza, pela própria simplicidade delas, elas acreditam em Deus. Então a gente tem que colocar esses princípios perenes, os princípios cristãos, os princípios das Sagradas Escrituras, da Sagrada Tradição e do Sagrado Magistério para os nossos filhos. Temos que transmitir isso para os nossos filhos, para que cresça nele essa força de natureza. Deu para compreender? Ficou bem claro? Vocês, eu acredito que podem não ter compreendido muito aqui até o momento, mas repitam o vídeo, tomem nota, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês coloquem aí nos comentários. Agora, até agora eu falei da importância da infância, ou seja, tanto nas Sagradas Escrituras como em São Tomás de Aquino, da importância de ensinarmos desde a infância o caminho correto, o caminho verdadeiro. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, o sistema que está aí vai fazer, esse sistema corrupto, esse sistema destrutivo. Assim como nós cristãos queremos conduzir os nossos filhos até Deus, até nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade, o sistema quer o oposto, porque o mundo jaz do maligno, e o maligno quer conduzir a humanidade ao inferno. Deu para compreender? É preciso ficar bem nítido isso e bem fixo na mente dos pais. Ou seja, ou você educa os seus filhos, você os conduz até Cristo, você que é pai e mãe, ou você entrega para a escola e a escola o leva, de um modo geral, estou falando de um modo geral aqui, estou afirmando que é universal o que eu estou falando aqui, mas de um modo geral a escola vai levar para o inferno. Aí você pensa que é um absurdo, mas não é tão absurdo assim. Por exemplo, você não pode rezar um Pai Nosso mais nas escolas. Praticamente a Bíblia foi praticamente proibida nas escolas, nas bibliotecas. Em contrapartida, como eu falei no vídeo anterior, um professor pode afirmar categoricamente que a evolução é uma teoria já comprovada, é um fato científico. É algo que você, digamos assim, corrobora pela própria realidade, quando na verdade isso é falso. Deu para compreender? E outras coisas a mais. Eu não estou falando nenhum exagero aqui. Bem, agora eu vou partir para a parte conceitual propriamente da educação, que não foge muito do que até agora eu expus para vocês. Bem, eu tenho esse livro aqui chamado Psicologia Educacional, de William A. Kelly. Eu recomendo a vocês, todos esses livros que eu estou citando aqui, recomendo a todos. É um livro sensacional de psicologia educacional, todo ele fundamentado nas Sagradas Escrituras, na Sagrada Tradição da Igreja, e também, digamos assim, São Tomás de Aquino. É muito importante. Eu vou ler aqui 2 conceitos que eu achei muito interessantes, expostos aqui pelo autor. O primeiro diz o seguinte, abre aspas: pode-se definir a educação como a forma de atividade social por intermédio da qual, sob a direção de inteligências amadurecidas e com o emprego de meios adequados, se
se desenvolvem as faculdades físicas, intelectuais e morais de um ser humano imaturo, a fim de prepará-lo para cumprir a sua missão no mundo e para realizar o seu destino eterno. Fecha aspas. O segundo conceito é o seguinte, abre aspas. A educação é a influência deliberada e sistemática exercida por uma pessoa madura sobre uma pessoa imatura, por meio da instrução, da disciplina e do desenvolvimento harmonioso das faculdades físicas, sociais, intelectuais, estéticas e espirituais do homem, segundo a sua hierarquia essencial, para o uso individual e social dessas faculdades e orientada em vista da união do educando com seu Criador. Fecha aspas. Deu para compreender que a educação, verdadeiramente falando, ela é essencialmente religiosa, essencialmente cristã, essencialmente católica. Ficou bem claro isso? Então, quando se retira a religião, os princípios católicos das escolas, estão dizendo, aqui Deus não pode entrar. Deus fica lá fora. Os princípios cristãos ficam lá fora. Aqui é só secularismo. Aqui pode entrar tudo, menos Deus. Por isso, esse Estado laico, que muitos confundem Estado laico com Estado ateu, que não é assim. Mas, na prática, é praticamente assim que funciona. Ficou bem claro? Vou agora me aprofundar mais. Vou mostrar para vocês essa outra obra aqui, Catecismo da Educação, do abade René Betley. É um nome francês, eu não sei se lê exatamente assim. Bem, e o que eu vou expor para vocês aqui está no capítulo 1, que trata da natureza da educação, está na página 20, que ele diz o seguinte, o que quer dizer, abre aspas, o que quer dizer a palavra educação? Etimologicamente, a palavra educação significa mais ou menos o mesmo que a palavra criação. Educar, do latim educere, é quase criar, é como tirar do nada. É, pelo menos, despertar do sono e da letargia as faculdades adormecidas. É dar vida, o movimento e a ação a uma existência ainda imperfeita. E continua no outro parágrafo. Educar é fazer que alguém se desentranhe de si mesmo. É fazer de uma criança um homem, de um homem um cristão, de um cristão um santo, um eleito. Fecha aspas. Deu para compreender o que é verdadeiramente educação? Ficou bem claro até agora para vocês? Daí muitos podem me indagar. Então, a educação, quando a gente for educar alguém, a gente tem que educar só questões religiosas, teológicas, só o catecismo, Sagradas Escrituras, e português, matemática, química e física, onde fica tudo isso? É uma pergunta interessante, não é? Bem, eu respondo da seguinte forma. Como todo o universo, como diz São Tomás de Aquino, tem, na verdade, o seu primeiro princípio, e isso ele está falando num sentido mais profundo, intelectualmente falando, e a verdade está nas coisas, na essência das coisas, e tudo o que foi criado por Deus. Então, quando a gente estuda as ciências, matemática, física, química, a gente está estudando aquilo que Deus deixou. Está nas Sagradas Escrituras, se eu não me engano, é no livro dos Provérbios, ou no livro do Eclesiástico, eu não me recordo bem, mas que praticamente diz o seguinte, Deus deixou as coisas para a gente estudar, para a gente também se alegrar com elas. O universo está aí. Se a gente verdadeiramente for estudar matemática, a língua portuguesa, no caso a nossa língua, o modo como nos comunicamos, a nossa linguagem, que é maravilhosa, a gente consegue expressar ideias, expressar
até pensamentos, coisas que os animais não fazem. Isso é algo maravilhoso. Como está lá escrito nas Sagradas Escrituras, no livro do Gênesis, quando Deus deu como tarefa, digamos assim, a Adão, dar nome aos animais. Isso é algo gratificante, você utilizar a linguagem adequada, estudar física, ou seja, o movimento da matéria, o movimento dos corpos. Tudo isso aí é ordenado a Deus. Não fica mais encantador, não, você estudar algo sabendo que aquilo foi feito por Deus, tem uma essência, é algo que é aparentemente, digamos, caótico, mas tem uma ordem, tem um fundamento. Por exemplo, os minerais servem como base para os vegetais também servem como base para alimentação para os animais, e por aí vai, tudo tem uma ordem. É algo que é aparentemente caótico, mas não é caótico. Ficou bem claro? Vamos nos aprofundar mais. Aliás, vou só para finalizar, que meus vídeos ficam um pouco longos, eu tenho outro livro aqui chamado Manual de Psicologia Aplicada à Educação, que é um curso de pedagogia cristã, de Louis Ribolet, o nome dele. Acredito que seja essa a pronúncia. São 5 volumes, eu adquiri os 5. Muito importante, recomendo também a todos. Não li todos ainda, lógico, mas o que eu li é bastante interessante. Logo nas noções preliminares, na página 7, ele diz o seguinte, abre aspas, que é o parágrafo intitulado Necessidade dos Estudos Pedagógicos, abre aspas. O problema educacional não é de fácil solução. É verdade que poderíamos reduzi-los a 2 termos, tomar a criança como ela é para torná-la como deve ser, ou seja, torná-la um santo. Tomá-la como verdadeiramente ela é atualmente, com suas limitações cognitivas, psicológicas, e conduzi-las até o que ela pode ser, o que ela pode vir a tornar-se, ou seja, um santo, como diz o abade René Batley. E por aí vai. Ele continua, embora curta, esta fórmula encerra um mundo de ideias. Façamos-lhe breve exames. Aí ele vai explicar o que quer dizer cada termo desse, ou seja, tomar a criança como ela é para torná-la como deve ser. E por aí vai. Não vou ainda me prolongar para o vídeo não ficar demasiadamente longo, mas, digamos assim, a explicação está no livro anterior que eu citei para vocês. Eu quero citar esse livro aqui, Psicologia Pedagógica, de Jules Delavassière. Não sei pronunciar isso aqui, não sei se é francês ou leste europeu, não sei. Não li aqui de onde o autor é, deixa eu ver aqui. Professor de psicologia, é um jesuíta, mas não diz aqui a nacionalidade dele. Bem, isso não interessa muito aqui a princípio. E tem uma parte aqui na página 15 que ele diz o seguinte, abre aspas, assim como há uma só moral e uma teologia, existe também apenas uma pedagogia. A teologia e a moral são concordes em afirmar que a regra de bondade e a norma de beleza humana não podem ser independentes de Deus, que é a beleza e a bondade suprema. O homem, criado por Deus, existe para Deus. É um ser religioso por construção. E, por conseguinte, se a educação deve formar o homem bom e belo, ela tem um fim religioso. E ele prossegue. Uma indeterminação persiste ainda. Fala-se em formar um ser religioso. Mas de que religião se trata? A revelação responde claramente. Uma única religião é boa, e sua guardiã é a Cátedra de Pedro. Eis a solução do problema sem ambiguidade. A educação consiste em formar da criança o homem bom e belo, que será conforme a regra de bondade e ideal de beleza. Isto é, a imagem de Deus, semelhante a Deus feito homem, a Cristo como magistério vivo. Temos a Igreja para definir o que é e o que não é conforme Cristo. Fecha aspas. Bem, pessoal, por último, eu quero apresentar aqui para vocês esta obra aqui. Não sei se algum de vocês tem.
Educação Católica e Homeschooling, um guia prático para o ensino domiciliar. São duas autoras, Kimberly Han e Mary Hasson. Excelente essa obra, não a li toda, mas até agora o que eu li está sendo muito, digamos assim, proveitoso, excelente. Vai ajudar muito os pais nessa jornada de educar os filhos. E por que eu quero finalizar aqui com esta obra? Eu quero fazer, digamos assim, esse link na linguagem mais moderna, essa ligação entre o conceito de educação fundamentado na religião católica, cristã, com a educação domiciliar. Por quê? Por que é importante? Pelo seguinte fato: não adiantaria muito a gente praticar a educação domiciliar no sentido mais profundo, tomando como base simplesmente tirar os nossos filhos da escola e trazê-los para casa, mas trazê-los também os mesmos vícios da escola. Aquela mesma grade curricular, digamos assim, o mesmo método de alfabetização, aquele método chulo e não o método fônico, ensinar aquelas baboseiras, submeter as crianças a ideologias, como está lá. Não adianta a gente trazer os nossos filhos para casa se verdadeiramente a gente não educá-los para Deus. Porque a educação domiciliar católica, cristã, o homeschooling católico, tem em vista Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, a salvação dos nossos filhos. E aqui eu vou mostrar para vocês, aqui, digamos assim, não um depoimento, mas uma resposta de dois pais, duas mães aqui, se eu não me engano, na verdade, que responderam a pergunta sobre educação domiciliar. O que é educação domiciliar? E vocês vão perceber que tem tudo a ver educação domiciliar católica com ensino religioso. Vamos lá então. Uma mãe respondeu da seguinte forma a pergunta: o que é educação domiciliar? Ela respondeu da seguinte forma: trata-se de pais que querem educar seus filhos e deixar que amadureçam em seu próprio ritmo, em todas as áreas da vida, espiritual, intelectual e física. E um pai respondeu a mesma pergunta da seguinte forma: trata-se de ensinar aos nossos filhos quem eles são, para o que foram criados e para onde vão, que esta vida é uma jornada de volta a Deus Pai que os criou. Agora eu pergunto para vocês: esses pais não compreenderam bem o conceito de educação ou não? Educação domiciliar cristã católica. Compreenderam. Tudo o que eu falei anteriormente para vocês, digamos assim, está condensado aqui nessas duas respostas, praticamente, desses dois pais, desse pai e dessa mãe. Ficou bem claro? E a resposta do pai complementa a resposta da mãe. É isso, pessoal. Educação é isso. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido até agora o que eu expus para vocês, as obras que eu apresentei para vocês, os conceitos aqui apresentados. O vídeo pode ter ficado um pouco longo, mas não tinha como, acredito, diminuir o tamanho deste vídeo, ficaria incompleto. As obras que eu apresentei, se vocês puderem, vocês pais, adquiram, comprem, vale muito a pena, pois o que está em jogo é a alma dos nossos filhos, e nós pais temos que estudar, nos aprofundar, buscarmos a verdade para passarmos para os nossos filhos. É fundamental que nós pais saibamos o que queremos para os nossos filhos. Queremos o céu ou o inferno? Ficou bem claro? E Deus vai nos indagar acerca disso, pois Ele nos deu aquilo que é de mais precioso na criação aqui na terra, que são as crianças, os filhos. Ele nos entregou. Nós somos, digamos assim, coautores. Deus nos deu essa graça de criarmos
os filhos. O ser mais precioso aqui na Terra são os seres humanos. E deu a nós, pais também de seres humanos, essa tarefa de educar os filhos. Eu sei que é muito difícil, no mundo atual é muito complicado, mas nós temos as orações, temos essas obras magníficas, somos batizados, podemos recorrer a Deus a qualquer momento, podemos buscar nas Sagradas Escrituras, na tradição da Santa Igreja, no magistério, o auxílio para tudo isso aí. Ficou bem claro até agora? E preste atenção, você que é pai, você que é professor. Abra o olho, abra a sua mente. Busque a verdade, busque nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, pessoal, é isso. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo até o final. Agradeço mesmo de coração. Espero que tenham tomado nota. Se vocês não compreenderam, assistam novamente ao vídeo. Se vocês tiverem gostado, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aí nos comentários. E só para recordar, para fechar, digamos assim, revisar tudo, observem a Sagrada Escritura, a passagem específica que eu li para vocês do livro dos Provérbios, capítulo 22, versículo 6, e também a Suma Teológica de São Tomás de Aquino, para vocês perceberem o quão é importante a infância. É na infância que devemos fundamentar o alicerce, digamos assim, para o futuro. É agora, na primeira infância, desde o nascimento. Ficou bem claro? É aqui que a gente vai decidir o que os nossos filhos vai ser quando crescer, como diz o ditado. É isso, pessoal. Agradeço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.